Na primeira leitura de hoje, Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia para pregarem o Evangelho. Enquanto eles estão celebrando a liturgia, o Espírito Santo disse pela boca de algum profeta: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Então, é o Espírito Santo que convoca, que envia. O Espírito Santo é que é o protagonista da evangelização. Enquanto eles celebravam a liturgia, em atitude de escuta, o Espírito fala, o Espírito escolhe, envia Paulo e Barnabé. E eles correspondem imediatamente a esse chamado e iniciam então a sua primeira viagem apostólica, a primeira viagem missionária de São Paulo. E João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, os acompanha nessa sua missão. Então, o que chama a atenção nessa leitura de hoje é esse protagonismo do Espírito que diz: separai para mim Paulo e Barnabé, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Todo o planejamento da missão, daquele apostolado, é conduzido pelo Espírito, é feito pelo Espírito. E também na nossa vida, nós deveríamos deixar que o Espírito Santo planejasse as coisas, que o Espírito Santo conduzisse as nossas obras, as nossas ações, assim como fizeram Paulo e Barnabé, que não vão em nome de si mesmos, não vão por iniciativa própria, são enviados pela igreja. Impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre eles e deixaram-nos partir. Eles vão em nome da igreja, eles vão enviados pelo Espírito, não por iniciativa própria, mas por ordem de Deus, representando a igreja, como membros da igreja. E no Evangelho, Jesus diz que veio ao mundo como luz. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Antecipando aquilo que Jesus diz na última ceia a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Aqui ele diz: quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus fala do juízo. Eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. No entanto, quem rejeita as minhas palavras será julgado pela palavra que eu falei. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Então, Jesus veio ao mundo como Salvador. Ele veio ao mundo como luz para nos iluminar
para nós não permanecermos nas trevas, ou seja, para nós não permanecermos no erro, no pecado, para não permanecermos na ignorância, conhecermos a verdade e podermos orientar a nossa vida a partir da verdade que Deus revelou. Mas haverá um juízo, como nós dizemos no credo, Jesus está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar. Ele veio como Salvador, mas no último dia virá como juiz, e o julgamento consistirá em saber se nós acolhemos ou se nós rejeitamos a sua palavra, porque a sua palavra é luz. Se nós preferimos as trevas ou se nós preferimos a luz. Ele é o nosso Salvador, mas virá como juiz. Por isso, quando ele diz, eu não vim para julgar o mundo, na sua primeira vinda, ele não veio para julgar o mundo, mas na sua segunda vinda ele virá para julgar. E o critério é a sua palavra. A sua palavra que deve iluminar a nossa vida, deve ser o critério de discernimento das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas decisões. Então peçamos ao Senhor Jesus que ilumine a nossa vida com a sua luz, ilumine os nossos passos, o nosso caminho, as nossas decisões, as nossas escolhas, para sermos filhos da luz, para sermos luz no Senhor, para nos tornarmos nós mesmos luz do mundo, assim como Jesus é a luz do mundo. E assim, acolhendo a palavra de Deus, acolhendo o Evangelho, não sermos julgados por Ele, mas sermos salvos por Ele. Amém.